Quem está falando sou eu. Uhum. Não estou falando por todos os Zés Pilintras. Claro. Mas o senhor está perguntando para mim? É. Eu acredito que os outros Zés Pilintras têm muito mais luz, bom senso e amor de que esse que vos fala. Talvez eles vão falar de uma outra forma, mas a mesma coisa, de uma forma mais refinada, mais, vamos dizer, adaptada aos coraçõezinhos de quem me ouve. Ninguém tem que estar bebendo, enchendo a cara para fazer graça para ninguém, ou estar fumando aquele cheiro de nicotina insuportável dentro do ambiente fechado. Darueixo, Mojubá, Essuia, Ibabá Exueganga. À vontade, Nen. Mas uma coisa que eu levo comigo é o respeito sobre o consciencial coletivo dos ubandistas. É esse sentido que eu estou falando. Tá. Eu posso ter o meu gênio e o meu temperamento, mas uma coisa que eu levo comigo é o respeito sobre o consciencial coletivo dos ubandistas. Sobre o consciencial coletivo dos à vontade, Nen. O senhor agora, a gente está aqui, já chegou no final da primeira rodada, o senhor está disposto, com tempo, oportunidade, para ir para uma segunda rodada? Eu estou aqui. Por mim, segue reto. Que a gente vai começar a falar na Só realidade se o e senhor não agora. tiver tempo. Agora que nós vamos falar outras coisas aí, fique à vontade. Mas muito obrigado pela sua oportunidade. Muito obrigado ao senhor Tiriri que te inspirou por isso e quem mandou esse recado. À vontade. Graças a Deus. Olha, a ideia era mais ou menos falar sobre mediunidade, mais coisas sobre elementais, a magia, suas nuances, do positivo e do negativo e a polarização. Não é? Então, o que o senhor pode falar para a gente aí sobre essas ideias? A mediunidade, por exemplo, o senhor acha da questão do desenvolvimento mediúnico das crianças e dos adolescentes nos terreiros? Uma coisa muito importante, muito benquista. Uhum. O desenvolvimento, muito benquisto. Isso não desfaz de outras entidades que talvez já falaram num outro ponto de vista. Tá. O meu ponto de vista, quando eu digo desenvolver, é desenvolver as aptidões latentes do médium com ele mesmo. Fazer escolinhas, ou se não tiver dentro do materialismo um espaço para isso, abram um congá e o pai de santo, eu não estou mandando, eu estou só dando uma sugestão, possa ensinar o evangelho segundo ao espírito, que não é espírita, ele é de todos, ou se não dentro mesmo da literatura de Umbanda, tem alguns livros bons aí para as crianças, leiam. Vão instigando o caráter delas para elas ficarem mais afins e afinadas com seus mentores, que são amor com afeto, e que elas vão tendo este mesmo amor com afeto mutuamente. Não o mentor vir com afeto puro, autêntico, e as crianças, para depois de ser jovens ou adolescentes, ou homens e mulheres, ficar cheio de cosmizinhos com afeição. Então, é nesse sentido que eu vejo o desenvolvimento mediúnico. Porque o casamento fruídico já acontece antes do encárime do médium. Tá. O resto, a grande maioria ainda, dos trâmites da incorporação, em algumas pessoas que caem no chão quando giram, isso quando não ficarem, como se diz, tropeçar um pé no outro, ou se não se estremecem toda, além de ser uma descarga energética nos chakras, também pode ser dentro dessa mesma descarga, como já foi falado, e eu não vou me repetir, e nem tornar repetitivo, no sentido, uma limpeza. Uma limpeza psicoanímica. Na verdade, é mais medioanímica de que o próprio anímico em si. Porque os processos anímicos vêm da alma. E o processo anímico puro, realmente puro, é afeto. Quando envolve
os lancetes, os trâmites que a consciência carnada tem como percepção pela sua inteligência biopsíquica, 5 sentidos, como ele vê as coisas, como ele nota as coisas, como ele se percebe na sua realidade, estou falando do médium, como também perante a percepção psicofísica, raciocínio em si, e as outras nuances dentro dessa inteligência psicofísica, como ele interpreta-se nisso tudo, vai sendo trabalhado de uma forma que ele fique cada vez mais afinado com as suas entidades, ou com as entidades que vão trabalhar com ele, ao ponto que a incorporação seja ímpar. Está entendendo, menina? Sim. Menino, seja pura, seja autêntica, no sentido não como as pessoas falam muitas vezes, será que o médium está se fingindo ou não? Não é nesse sentido. Autêntica no sentido de muitas vezes o espírito não precisa nem incorporar. E o médium dá exatamente a mensagem que o Exu ou que o caboclo está dando. Sem trejeitos. Mas se necessitar da incorporação, que o Exu ou o caboclo ou a entidade possa vir do seu jeito, não dos trejeitos que o médium quer. Aí sim é desenvolvimento. O resto ainda está engatinhando para alguma coisa próxima disso. E quando o senhor fala de trejeito ou de características do Exu, faz também a gente pensar na orientação sexual relacionada com a mediunidade. Interfere em alguma coisa? Se o senhor está associando dentro deste ângulo tranjeito com sexualidade, é o seu modo e ponto de vista. Não. Eu estou lhe respeitando, entende? Não, sim, não, mas eu digo assim, como o que fez lembrar dessa ideia é o senhor falar os trejeitos do Exu, mas agora, tratando de outro assunto já, quando um médium chega numa casa de umbanda e ele é de uma orientação sexual, às vezes diferente daquela do corpo, ou, sei lá, tem várias nuances. Como é que funciona isso do lado de vocês? Importa? Não importa nada. Eu posso me manifestar em homossexuais assumidos, em lésbicas assumidos da mesma forma. Mas é que tá. Eu posso trabalhar com hétero totalmente mal resolvido. Porque as pessoas têm uma visão da sexualidade muito distorcida, ainda mais de si e das outras. Ainda tem que o homossexual em si, ou gay, com muito respeito eu estou falando isso, e que as lésbicas, ou homossexualismo é uma conturbação da alma. Quem fala isso é um imbecil, burro, idiota. Nossa. Não tem outro nome. Mas é verdade, menino. Quem fala isso, é isso para mim. Não, claro. Quem está falando isso sou eu. Isso. E o espírito que fala isso tem que se revisar muito. Não tem nada de conturbado, não. É um parâmetro da evolução. É uma um proposta. propulsar da evolução. Perfeito. É uma proposta de evolução. Mas o que acontece? Quando eu falo mal resolvido, eu não estou dizendo que o hétero mal resolvido, ele é um homossexual. Porque o homossexual é bem resolvido. A grande maioria dos homossexuais e das lésbicas são muito bem resolvidos. Entendi. E também não estou dizendo que todos os héteros são mal resolvidos. Mas, vamos fazer uma correlação. Só me permite? Sim, senhor. Vamos dizer que eu incorporo numa médium ou no médium ou em qualquer pessoa. E essa pessoa é um hétero. Só faz amor ou tem interesses sexuais por uma pessoa do sexo oposto. Tá. Mas dentro dos seus princípios cognitivos que formatam o que ele acha ou acredita que seja prazer, ele vai ter prazer mordendo aquela pessoa. Falando bem no sentido sexual, depois eu falo em outros mais não tão sexuais assim. Tá. Depois coligo com a incorporação, tá bom? Por favor. Ou senão, ele vai querer induzir aquela pessoa a fazer sexos com animais. Zoofilia. E que as crianças tapem as orelhinhas agora, depois vocês voltam. Pode continuar, seu Zé. Você me permitiu falar claramente. Pode falar, pode falar. Então, o que acontece? Eu vou moderar o tom, então. Tá bom? Tá bom.
Então, o que acontece? Ou na tortura, na bestialidade. Bestialidade, não estou falando de besta. Bestialidade. Desta área de suposto prazer sexual. Porque ele precisa torturar fisicamente o outro, que não deixa de ser um reflexo de psicopatia. Nossa. E ele tem que fazer isso no outro para ele se sentir em prazer. Aí já vem um grande contexto. Será que Exu é prazer? Será que Pombagira é prazer? Nós estamos falando em sentido psíquico, psicológico, sociológico, espiritual em si. Tá entendendo, menino? Sim. Eu já estou fugindo dos terreiros de Umbanda. Não que não tenha isso na Umbanda. Coisa que sempre teve. Agora, alguns médios não querem que tenham. Fazer o quê? Esse tipo de estudo. Então, voltando. Aí eu vou incorporar no médium assim. Em primeiro lugar, ele é um enfermo. Um médium que é doente. Ele tem um distúrbio de personalidade, não de sexualidade. Então, o homossexual, ele não é uma pessoa que carrega um distúrbio. Ele só é uma pessoa que tem uma lealdade consigo mesmo. Claro. Eu não entendo o porquê de todos esses escândalos na política de vocês. Mas voltando de novo, é que eu estou muito envolvido nisso. Essa é a minha área, modesta parte eu posso falar sobre. Um pouquinho. Sim, então. Não na política, mas nessas coisas aí. Tá. Então eu começo a incorporar nele. E eu vou vendo, eu vou dizer vendo, porque assim fica mais compreensível às pessoas. Tá. Que o corpo astral dele está ficando muito deformado, isso ele encarnado. E essas deformações inibem as ondulações energéticas sutis de corpo a corpo, do corpo mental concreto, ou do corpo mental ao corpo astral. Primeiro o corpo mental, depois o corpo astral. E é isso que está causando. Aí eu vou lá, eu estou falando aí, eu vou lá para ficar mais humano, correto? E vou ler esses filetes de energia. Eu vou sentir esses filetes de energia e por mecanismos avançados do astral superior, que não vem ao caso. É como se eu visse um cinema. Mais avançado de que esse 4D de vocês aí. Nossa. Porque é como se eu entrasse nesse cinema e sentisse e interagisse com o passado, até mesmo de vidas passadas, desse filme. Isto muitos Exus, não é só eu não. E eles se manifestam fumando, bebendo e tudo aquilo que nós já conversamos com respeito ao consciencial das pessoas. E dentro da magia também. Que tem magia. Quando a casa assim faz ter essa magia. E ali eu vejo e noto que não é que foi a energia sexual que ele usou mal. Que uma coisa que eu já ouvi que é uma incógnita horrível é dizer que os homossexuais e as lésbicas, em vidas passadas, foram pessoas com conturbações sexuais e assim Jesus, ou Deus, ou sei lá quem, castigou eles assim. Eu já ouvi isso de médiums falarem. Que isso? Eu não vou citar nomes, mas pessoas famosas perante algumas consciências. Mas que Deus o tenha. Sim. Então não tem nada de conturbado, não. E também quero deixar bem claro que eu não estou levantando bandeira, nem quebrando bandeira gay ou essas coisas aí. Para mim está tudo certo nesse contexto. Uma questão de caráter é caráter, sexualidade é outra coisa. É opção, é livre. Então nós vamos estudar o passado dessa pessoa e vamos ver que ela contundiu, conturbou, desfez da dádiva do realismo, realizar-se, e da dádiva do ser humano se sentir realizado por si mesmo em várias vidas. Olha a diferença. Não tem nada a ver com sexo. Então, se essa pessoa se desfez disso, provavelmente o ato tântrico da convivência, no sentido mais puro da palavra, que é como você é em expressão, ela usou mal. Eu estou falando isso para quem estuda Tantra com seriedade. Porque Tantra não é Kama Sutra, posições sexuais, não. No sentido puro.
Entende, menino? Sim. Então, digamos que é uma pessoa que teve muito conhecimento no passado, e no passado ela pintou e bordou, consciente do que estava fazendo. E consciência ao ponto de aumentar este erro ao extremo. Aí ela reencarna. E quando ela reencarna, fica tudo gravado nos corpos inferiores, neste caso, na maioria no corpo astral, este arquivo, este clichê. Tá entendendo, menino? É. Esta curva que ele, por ele mesmo, aí vocês vão dar o nome de karma, ele vai ter que saber queimá-lo, transpassá-lo e transmutá-lo, até tornar uma reta. Só que esta curva seria um arquivo da imensa e dual realização que ele teve no passado, em satisfação íntima dele, em ter alegria de fazer isso no outro, nos seus semelhantes. Não sexualmente, mas permitir que o outro que veio a ele, ou que conviveu com ele, e ele, por egoísmo, não expõe ou não expôs o que ele era com realidade, mas impunha, entende, menino? Sim. Colocava a ferros e prendia as pessoas como ele era na conveniência, como ele estava no egoísmo, cheio de máscaras. Pensa, estou falando de psicologia, para estudar. Pensa. Então ele reencarna, e eu estou lá com o médium, e eu já vi mais ou menos tudo isso. Eu estou pulando algumas coisas, senão eu vou me aprofundar em outros ângulos que beira a filosofia. Tá entendendo, menino? Sim. Não desfazendo de OMC. É. Então, o que vai acontecer? Eu vou estudar uma forma para este ser ter a satisfação por ele mesmo. Porque ele não tem satisfação por ele mesmo. É como um vampiro, que não sexualmente, e não como ele se pode transparecer, mas como ele, como ser, se vê, um nada. Como ele se tem, um nada. E aí ele precisa o quê? Machucar sexualmente o outro, se desfazer sexualmente do outro, por quê? Porque é sexo? Não. O sexo só é a bala, mas a pólvora é outra. A pólvora é a sensação de êxtase, nem é prazer. Então o Exu, energia, trabalha na força libido. Porque sem a força libido, o ser humano não tem êxtase. Estudem isso com seriedade, que infelizmente a maioria das pessoas acham que libido é algo ruim. A energia libido é que causa motivação para as coisas da terceira dimensão andarem. Agora, como as coisas vão andarem, não é culpa da energia. Estou falando do ato, da energia libido. Mas é culpa de como vocês têm e faz esta energia se transformar nos prazeres difusos, confusos, transviados e transvirados de vocês. Aí sim, aí vem uma equipe de pombagira que trabalha no prazer, esse podre, para equilibrar, para vocês se encontrar por si mesmos no estado de êxtase em viver a própria vida e autenticidade, sendo alegres por si mesmos, no constante da vida. É isso. Aí eu venho nesse médio e vou trabalhando os chakras inferiores dele para o quê? Equilibrar o máximo que pode. Porque se eu fizer mais do que isso, eu estou sendo veneno. E como ele já guarda um veneno dentro dele, ele vai entrar em quê? Em coma. Pode parecer que eu não respondi a sua pergunta, mas eu sei que muitos que vão me ouvir talvez vivam algo parecido. Eu acredito que isso vai ajudar muita gente. Como posso ser ajudado? Permitam-se. Você é um bandista, você é espírita, vá numa entidade que tu confias e abre teu coração. Certamente você não está abrindo só para um preto velho ou para o Exu, você está abrindo para a Umbanda adentrar de verdade. Você está abrindo para a filosofia espírita, se for assim, for num Dr. Bezerra, ou num outro espírito, adentrar você de verdade.
e encontrar dentro de você esta semelhança. Porque você é são. A doença ou a enfermidade, seja psíquica, só é um contratempo perante um momento que você se perde dentro de um tempo que você aumenta pela teimosia, pelo orgulho ou a vaidade e outros defeitos. Pode parecer que eu desviei do assunto, mas não, meu amigo. Você não sabe a oportunidade que você está me dando hoje. Eu sei muito bem o que eu estou falando e o que está por trás do véu. Muito obrigado. Vamos continuar? Vamos. Acho que você me entende, não entende? Sim, sim, senhor. Muito obrigado. E então, e se eu não entender, o senhor já vai saber já. Aí nós continuamos a tentar explicar de uma forma mais simples. Eu sou ignorante, à vontade. Vamos lá. O sexo, ó, vamos primeiro tratar desse assunto que o senhor falou sobre o mal resolvido. Porque, como tem hétero mal resolvido, também tem homossexuais mal resolvidos. Tinha certeza que o senhor iria com essa pergunta. O senhor está sendo muito bem orientado aí, mas não vou mais dizer porquê. Eu já falei o nome. Ah, sim. Então, o que acontece? Quando eu digo mal resolvido, não existe essa... Vocês criaram isso no imaginário. Ele é sexualmente mal resolvido. Não existe. Gay é gay, hétero é hétero. Tá. É uma opção. É uma opção. Entende, menino? Agora, um homossexual que merece o meu respeito, como um hétero, podem se entrecruzar nas suas relações sexuais, como um hétero transar com um homem, como um gay ou uma lésbica transar com sexos opostos. Entende, menino? Sim. Isso não quer dizer que ele está sendo mal resolvido. O mal resolvido é dentro das suas percepções, não do prazer, mas de satisfação, de êxtase, de se sentir vivo, atuante na vida. Não ter prazer como um coadjuvante, dependendo do gemido do outro. Eita. Eu acho que mais claro é impossível. Tá entendendo, menino? É que eu estou levando a coisa para uma forma bem clara, para as pessoas pensarem. E digo para vós, Missê, no livro que vocês podem estudar isso, vocês me permitem? Vai, pode falar. Um livro chamado Sexo e Destino, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Leiam esse livro. Tenham paciência para ler esse livro e paciência comigo também, que eu estou me esforçando para explicar de uma forma, no mínimo, que vocês pensem. Eu não estou falando para mim entender, ou para vocês me entenderem. Então, menino, são coisas que têm que ser revisadas. Menino. Eu vou dar um exemplo para vós, Missê, de sexo e amor. Posso? Por favor. Isso eu vou dar um nome. Numa cidade de Salvador. 2 homossexuais. Um pai de santo. Ótimo pai de santo. Numa linha aí, que pode ser Umbanda, pode ser Candomblé, vocês podem pensar qual vai ser. Nós necessitávamos de uma energia ionitizada, de muita e alta vibração. Muita luz e alta vibração. E esse pai de santo, mesmo não permitindo estudo dentro do seu terreiro, mas mesmo assim, algo dentro dele clamava ele e ele respeitava esse algo, o Exu em essência. A coerência e a disciplina. E dentro dos rituais dele, com 5, 6 tambores, garrafadas de cachaça, garrafada disso, garrafada daquilo, isso é fato. Esse pai de santo é carnado ainda, viu, menino? Nossa. E charutada ali, charutada aqui, pratica a caridade. Bonito, como você fala, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. E assim vai acarretando um monte de semelhantes carnados e desencarnados que vão se ajudando nessa alquimia de amor. Então, Zé Pilintra, que está aqui, não critica ritual de ninguém. Agora, o bom senso é bom senso para todo mundo, não só para mim. E nós conversamos com um Exu chamado Exu Mangueira. Olha. Exu desse médium. Nome simbólico que ele usa. Um grande curador das almas. Maravilhoso Exu. E não é puxar saquismo, não. É verdade. E a linha dele
Todos. Ótimos curandeiros. E outras coisas. E o médium, por não querer estudar, e o Exu também falava, mas não obrigava, e outros mentores, foi deixando. Mas o médium, um médium de efeito físico, e também com uma mediunidade que hoje ainda é rara, ou pelo menos não desenvolvida, porque as pessoas não querem estudar, chamada telecinese. O médium telecinético. Você já ouviu esse nome? Sim, que mexe as coisas. Isso. E em alto grau. Em alto grau mesmo. Só que quando acontecia, ele dizia que eram os espíritos, e era ele. Mas tudo bem. E o médium se resguardou muito, cumpria todas as normas, tudo direitinho, dentro do seu axé. Não me esqueci da energia sexual. E nós necessitávamos muito, dentro de um trabalho, que as pessoas muitas vezes acham assim, toca a sirene e o Exu já sabe o que vem. Não é bem assim não, Lembra que eu falei para você, num desses áudios, que no meu trabalho, eu trabalho semelhante a um enfermeiro numa ambulância? Eu sei que aconteceu o acidente, mas eu não sei o que eu vou encontrar lá. Você está entendendo, Claro. Por mais que eles podem me passar pelo fio, fio é o rádio de comunicação, machucou assim, tá assado, o terreiro é lá, é o assado. É sempre uma surpresa para nós. O que vai estar lá. Estou sendo sincero, na grande maioria das vezes é. E aconteceu uma dessas surpresas. E um irmão no Rio de Janeiro, de Umbanda, estava para ter uma parada cardíaca. Isso é um fato verídico. 1998, numa quarta-feira, 3h32 da tarde. O que aconteceu? Ele estava dirigindo seu carro e um Xangô foi se comunicar com o Exu, que não vem ao caso também em si, mas dentro das falanges do Exu Mangueira, sobre esse detalhe. Quer dizer que a entidade Xangô, este caboclo, Xangô das Matas, viu no campo aura do médium que ele estava para ter uma parada cardíaca. Há casos e casos. E nesse caso, essa parada cardíaca era através de ataques espirituais. Estavam minando, tanto é que Xangô estava em espírito protegendo o médium. Nossa. E a demanda estava em cima. Para quem trabalha com umbanda séria, sabe que isso existe sim. Por isso que um umbandista sério sabe ter uma casa séria. E assim mantém. Basta trabalhar na luz para ter certos inimigos na escuridão. Então, o que aconteceu? Instantaneamente, recebemos esse fio, esse rádio. E como bom enfermeiro da SAMU, nós trabalhamos com os que temos, né, menino? E neste dia, 3h da tarde, alguma coisa, eu estava em Salvador. E este pai de santo, em si, estava deitado em sua cama. Neste dia também, não só por estar em Salvador, eu estava fazendo um trabalho específico com crianças lá. Carnadas, protegendo e outras coisas que não vem ao caso, mas acho que você já sabe o que é. Eu já acabei de falar há pouco tempo. Sim. Cuidando delas e tentando orientar os carnados para se ligar, não é assim que vocês falam na gíria? Isso. Onde é que tem pedófilos, desmantelar certas coisas e outras que vêm aí. Vender crianças e outras coisas. Nossa. Então, o Exu Mangueira convidou-nos a solicitar a ajuda do médium. E através da mediunidade dele, em si, de efeito físico e telecinese, trabalhar com essa energia de alta ionitização. Olha o que é o trabalho de Exu com a energia sexual. Estou dando uma polaridade positiva. Não foi vampirização. Simplesmente o médium desse Exu sentiu um sono, se deitou na cama, pegou no sono instantaneamente e se desdobrou. No plano espiritual, ele ficava meio grogue, mas nesse dia ele ficou totalmente consciente. E até hoje, talvez ele acha que seja um sonho que ele teve, muito real. E viu o Exu como ele acredita, com vampa, com raba, aquela coisa toda. Como ele acredita, porque se visse diferente, sabe como é que é, né, menino? Aí ele deu salva
Larô Exu, Mojubá, eita, tá, ó, ficou batendo palma, aquela coisa toda. Aí o Exu explicou para ele, olha, nós temos um trabalho e necessitamos que você volte para o físico e faça amor. Eita! Necessitamos. Necessitamos, não é obrigamos. É. Entende? Sim. Quando isso aconteceu, o médium desdobrado ficou assim, sem entender muito, e foi para o corpo. Quando ele voltou para o corpo, acoprou de novo, ele, já sabendo do pedido do Exu e sabendo conscientemente que ele ia doar o ectoplasma, vou grifar de novo, posso? Pode. Sabendo conscientemente que ele ia doar o ectoplasma junto com essa modalidade psíquica e energética nata da alma dele em transparecer para a realidade da terceira e quarta dimensão, que seria telecinese. Entende, menino? Seria um choque, uma descarga muito forte elétrica. Acho que você já está entendendo, não tá? Tá, sim. Isso tudo em questão de 15, 20 minutos. Enquanto isso, o outro pai de santo lá no Rio de Janeiro está dirigindo lá no seu carro. Nossa. E Xangô está fazendo o que pode com as ervas, plasmando no corpo do pretérito do médico outros socorros em si, dando tempo para isso. E o médium já do Rio de Janeiro se sentindo aperto no peito. O que aconteceu? O Xangô incorpora nesse médium e para o carro. Eu não vou dar mais detalhes, porque esses teus negócios aí vai para tudo que lugar. Quando vier até os médicos vão saber que eu estou dando muito detalhe demais. Nossa. Não quero estar criando casinhos, apesar que eles até vão se sentir bem, mas não é o caso ficar estrelando muita coisa. Tá entendendo? Se esse Xangô que incorporou foi um encantado, não foi o orixá. Não. Foi um Xangô das matas. Lá. Caboclo das matas. Eu chamo de Xangô das matas. Tá, ele incorporou. Instantaneamente ele puxou o que vocês chamam de freio de mão. Ele estava indo para o que vocês chamam de Teresópolis. Mas ele estava no Rio de Janeiro para Teresópolis. Parou o carro e Xangô parou. O corpo ficou parado. E Xangô entrou num estado semelhante à meditação. Incorporado no médium. Nossa. Como receptivo, entende? Tá. Enquanto isso, o outro médium lá em Salvador começou a fazer amor. Vamos botar aspas? Vamos aí. Amor. O que é fazer amor? Ele não estava nem penetrando, nem sendo penetrado. Ele estava dando carinho. Ele estava exalando afeto. Os corpos, independente homens ou não, estavam bimbando graciosidade e luz. Tá. Então não foi pelo ato físico, mas foi pelo ato psíquico deste tantra maravilhoso que é este júbilo de duas almas, independente do corpo. Quando isso aconteceu instantaneamente, numa tecnologia aí que não vem muito ao caso, mas vou tentar explicar. Lembra recepcientes, cúbicos. Colocamos nessa cápsula, que foi desmaterializada num lugar e materializada no Rio de Janeiro. E instantaneamente isso foi agregado já com os elementos que estavam com elementais de Xangô, deste médium, e com outros processos que Xangô agregou, e deu uma espécie de descarga elétrica de 290 volts físico no coração desse médium. E o médium está vivo até hoje. Ponto. Eita. Nego, é lindo. 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 A única coisa que eu fiz foi ajudar na guarda ao derredor deste terreiro de luz. Mas que trabalho muito lindo deste grande Exu Mangueira. Laro Exu, Mojubá Exu Mangueira. É lindo, menino. Então, Exu trabalha com essa energia, mas não como vocês enxergam, para dar mais prazer ou tirar mais prazer para um, para dar mais prazer ou colocar mais prazer no outro. Está um pouco distorcido algumas realidades aí. Fica à vontade. Desculpa e perdão se eu me alonguei e as pessoas... Não, imagina. O senhor repetiu algumas vezes que o Exu Mangueira é maravilhoso. Mas por que assim maravilhoso? Em que sentido? Maravilhoso. E quando eu falo a palavra maravilhosa, eu sei que isso tem um impacto, talvez em algumas pessoas, com parecer que eu estou puxando o saco. Não. Mas não é isso, não. É maravilhoso mesmo. Porque
Eu entro em admiração sincera a todo ser que eu vejo, que tudo que ele faz, ele é. Não é que tudo que ele faz, ele está sendo. Entendi. Então, tudo que este Exu, neste caso, este Mangueira, faz, ele nutre. Então, é pura autenticidade. Isso é maravilhoso. À vontade. Os sentidos de qualificação é diferente, né, menino? Ah, sim, sim. Não estou dizendo que é melhor o meu sentido. Só estou dizendo que é diferente. É a mesma coisa, vir uma entidade em alguém, dar palestras maravilhosas, falar coisas lindas, aí depois essa mesma entidade, não estou falando do médium, no plano espiritual, ser um espírito trevoso ou um espírito dúbio. Então o que adianta incorporar em alguém e falar o que não é? Ou falar coisas que não mudam. Neste caso, eu tive a honra e a sorte, repito, sorte, de trabalhar com Exu, que tudo que ele faz, ele é. Claro. Coisa que, ao meu ver, já é uma enorme lição aos médios que trabalham com Exu, seja ele qual for e de qual grau de consciência for. Não adianta fazer, como você fala aí dos seres elementais, como nós conversamos, que as pessoas, algumas não entenderam, não adianta você fazer o bem para uma pessoa com seres elementais, seja no grau de magia que for, ou de sacerdócio que for, se você não consegue manter o sustentáculo puro daquele ato, puro que você assim proferiu. Você pode até curar ou ajudar a curar ou a instigar a cura no outro, mas isso não prova que você está isento dos embates do dia a dia pelo teu mau caráter, que você nutre em si, não que você exerce na vida dos outros. A vida, ela te permeia. A vida, ela te atravessa. A vida não está no teu umbigo. Por a vida te atravessar, ela sabe o que tem dentro de você. Então não adianta se assegurar com o ser elemental, com Xangô, com Iemanjá, com Exu, com o orixá mais poderoso do mundo. Se é uma casa de umbanda séria, com fundamentos sérios, vai ajudar as pessoas a fazer ritual magístico com os elementais? Vai. Mas se a pessoa manter um caráter dúbio no seu dia a dia consigo mesmo, a maioria daqueles elementais que ajudaram os outros vão se coligar a ela pelas suas sensações, pelos filetes de energia que estão nela. O congá de vocês não é um condutor e um receptor de energia? Sim. O assentamento, a casa de Exu é a mesma coisa. Vocês também. Ou vocês acham que é lá fazer a caridade? Repito, ajuda as pessoas a fazer magia pro bem, para o bem, com consentimento dos nossos mentores? Sim, seja ele Exu ou quem for. Mas vai ajudar muito mais se vocês manterem essa sintonia. Então, eu não estou dizendo que se você fizer o bem para alguém, você não manter a sintonia, você vai receber o mal. Não é isso. Porque nenhuma entidade da luz é retardada. Por não ser retardada, elas vão saber ajudar o médium. Elas vão saber limpar e ajudar a não se aderir coisas que não pertencem ao médium. Mas, ao mesmo tempo, se esse médium fizer alguma coisa, mesmo para o bem, não adianta ele ficar sonhando que está fazendo para o bem, delirando que está trabalhando no bem, que ele vai receber alguma coisa em troca por isso, se ele em si, em sã consciência, em espírito que se diz ser desperto, não tem esse consentimento de caráter e de ética, que ele precisa manter este ritual em sensação de amor fora do seu terreiro, no seu dia a dia. Acho que está bem claro agora, não está? Sim, esse é mal resolvido. Então tá bem, esse é o mal resolvido. Em todos os sentidos, até sexuais também. Quando se diz sexuais, como eu disse antes, sexualmente não existe pessoa mal resolvida. E quando eu digo agora até sexuais também, é no sentido visuais de querer prazer no outro. Quem quer prazer no outro é sinal que não tem prazer nenhum na sua própria vida. Então é um jogo de palavras interessante. Não porque estão sendo proferidas por mim. É porque os ouvintes aí ajudam muito com a atenção. E os universitários, como é que estão? Universitários estão escrevendo com o médium aqui enquanto eu estou falando. Outra coisa em outros assuntos. Ô, louco. Mas claro, mediunidade, ele está aqui para isso. Nossa. Bom, então, o senhor falou em determinado momento que a homoafeição, ela pode ser uma opção e também uma proposta de encarnação. Foi isso mesmo que eu ouvi? Ou... Olha, dentro
dentro do entendimento da terceira dimensão, eu chamo de opção. Dentro do meu entendimento puro, como espírito desencarnado, eu chamo de vida. Porque se eu chamar de modo de vida, eu já estou ofendendo o homossexualismo. Lógico, lógico. Mas É a vida. gente... Eu não vejo nenhuma diferença. Agora, ser mal resolvido é uma questão de caráter e de ética e de bom senso. Não tem nada a ver com sexo. Claro. Tem a ver com consenso com os outros e senso consigo, com a sua realidade. Então, o homossexualismo, dentro de como as pessoas propagam por aí na terceira dimensão, é opção. Até os próprios homossexuais ainda, uma certa maioria, tem isso como uma opção. Eu quero, eu sou assim, eu nasci assim, então é assim que eu vou fazer. Mas se nós levarmos como um processo de espírito, não é conturbação espiritual. Não é nenhuma necessidade de se mostrar assim. Se falar no sentido puro da palavra, é vida. Ou a vida só tem que se parecer como vocês querem. Isso, entendi. Mas um dia isso vai parar. Um dia essas coisinhas aí pequenas, Claro. repito, as coisas pequenas não é o homossexualismo em si, mas o que fazem contra essas pessoas, infelizmente, vem de mentes pequenas. É lamentável? É ridículo. Lamentável não. Olha. É lamentável e ridículo. Olha. Outra coisa, eu não estou defendendo homossexuais, eles não precisam da minha proteção. Não. Sabe por quê? Porque tanto o homossexual como o heterossexual tem resolvido consigo mesmo, já tem a maior proteção, que é o amor próprio. Por Nossa. Si. Este é o maior escudo que existe. À vontade. Interessante porque... isso. Você notou que você está falando sobre várias coisas com Exu? Essa é a proposta do seu trabalho. Parabéns a vós, Messeu, seu Tiriri. À vontade. Graças a Deus. Salve, seu Tiriri. Salve as almas. Olha, então, porque aqui quando a gente fala é a opção, é a proposta de encarnação, a gente entende assim, a pessoa veio, não tinha essa inclinação e decidiu depois que estava aqui. Inclinação. Inclinação da homoafeição. Infelizmente, vocês têm assim. Isso. Deve ser revisado muitos livros espíritas que comentam isso de uma forma clara que necessita de muito estudo. Entendi. Eu falo espíritas porque nós estamos no Brasil e no Brasil, ainda quem traz muita informação sobre isso são os livros espíritas até então, eu estou errado. O senhor está certíssimo e graças a Deus que tem, Graças a Deus que tem. Eu não estou desfazendo os outros livros ou filosofias da Umbanda, por exemplo, que deveria alguns médios, ao meu ver, perguntar para os seus mentores o que eles acham disso e botar no papel para espalhar por aí. É conhecimento? É o meu ponto de vista. Deveria, eu não estou dizendo que deve. Deveria. Então, menino, a inteligência regride sim. A sabedoria não. A sapiência é nata de todos, de todas as consciências. Como diz Benedito, o patrão, burro não existe. Existem pessoas egoístas e convenientes. É diferente. Nossa. Burro não. Então, perante as diversas encarnações, o que tem a ver a inteligência, levando dentro desse ponto de vista que eu estou dando, com homossexualidade ou sexualidade ou opção em si? Ou com realizar-se ou realização em si? E voltando agora, não mais inteligência, sabedoria. O que tem a ver um senso de um contínuo de viver e conviver em sã ciência e consciência para realizar algo? Eu estou falando da simples palavra sabedoria. Eu estou falando de tudo isso. Está entendendo, menino? Claro. Com escolher se eu vou ser gay ou escolher que eu vou ser o machão. O que tem a ver a sapiência de vida? Posso falar filosoficamente o que é sapiência divina? Por favor. O que tem a ver a sapiência de vida, que é o macro em expansão no micro, e o micro se diferenciando a um macro diferente para se transparecer em algo a mais para existir? Isso é filosofia, viu? Pense. Pense. Porque está. 2 estão existindo. Existem.
existe permanente. 2, consequência permanente da existência. Pense nisso, menino. Então, se a sapiência divina, que é algo incalculável, mas eu posso calcular dizendo que é voz me ser que me escuta. Mas como, Zé, se você está dizendo que é incalculável, porque a sua centelha existe em todas as dimensões em atuança presente, no aqui e no agora e no eterno, em todos os multiversos, vocês querendo ou não. Um dia vocês vão chegar lá. Você acha que essa sapiência vai estar se prendendo à cor e à forma? Vai estar se prendendo, porque não tem outro nome, à opção sexual, mas ao mesmo tempo ela vai dar nuances, essências para suas consciências em legítimo galgar de ascensão para se dividir e se multiplicar em mais consciências e essências no eterno, neste grande manusear chamado vida e liberdade. Nesse grande manusear chamado vida e liberdade. E vida e liberdade, na terceira dimensão, é você viver livremente quem você é. Você não deve nada para ninguém. As pessoas que titulam. Isso não interessa para Deus, essas coisas de homossexualidade, se tu é machão, se tu é mulher. Se levarmos num sentido bem bruto da palavra, bem concreto da palavra, são consequências positivas, não é negativas ou puras, de um dividir, ou de um multiplicar, ou de um transformar. Na verdade, o dividir, delete. Multiplicar e transformar é melhor. E para ver este multiplicar e transformar, vocês necessitam da palavra maneira, forma e modo. Então é a maneira, forma e modo que vocês se transparecem a essa realidade, são vocês que dão em quantum de qualidade e de quantum de quantificação. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Se vai ser certo ou se vai ser errado. E esse se vai ser depende a só um Deus. Vocês mesmos divergir-se entre essa dualidade. Porque você nem é bom nem é ruim. Você é muito mais do que isso. Você é Deus. Você é o todo. Agora eu levei bem para o lado filosófico, para pensar, viu? E se explicar bem simples, porque eu sou burrinho, ignorantinho, ninguém tem o direito de meter o bedelho na sua vida. Mas você não tem o direito, você tem a essência da vida dentro de você, de fazer o que bem quiser e responder pelaquilo que fez. Ponto. Entende, menino? Sim, entendo. Inclusive, com a sua permissão, eu gostaria de ler um trecho que o Chico Xavier fala sobre o homossexualismo. E eu vou ficar quietinho porque Deus dá as mãos e os pés. Continua. Não tem porquê, à vontade. Chico Xavier diz assim: o homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou o bissexualismo, como a sexualidade, são condições da alma humana. Que nem o senhor falou, né? A gente comentou, é uma proposta da encarnação que serve o propósito que foi criado, né? Proposta, mas isso dentro do entendimento entre a terceira e quarta. Nós estamos falando de uma essência mais ampla. Sim, claro. Agora, dentro da terceira e da quarta, mas eu respeito o espiritismo e está certo. Só que as pessoas querem distorcer a verdade. Mas continue, por favor, perdão. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. É um outro ponto também que o senhor falou, né? Acabei de falar sobre isso. À vontade, menino. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal. Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. Ele terminou aí. Mas é natural. Se é natural, por que vocês tornam isso algo antinatural? Bom, mas dá para entender, porque se um usa um tênis muito colorido, é marginal. Se o outro usa um sapato preto bem lustrado, é um homem de respeito.
Você entende, menino? Eu não estou Não, desfazendo do homossexual, mas vocês ficam criando a maneira e a forma e o modo, e entre a maneira, a forma e o modo, vários apegos e apelos, para se fazerem melhores ou superiores dentro de uma existência. E quando está todo mundo no mesmo facho, está todo mundo no mesmo estado. Seres em eterna evolução, em constante evolução. Entende? Então, muitas pessoas que talvez tenham algo contra o homossexualismo, se me permite, por favor, podem dizer, mas eles são bagunceiros, são baderneiros. Isso muitas pessoas são e não são homossexuais. claro, Entende, menino? claro. Então não é opção sexual e Chico, orientado por Emanuel e outros, falou pouco e já falou tudo. Me cala. À vontade. Então, em todos os assuntos, devemos respeitar a conduta do outro sem querer impor a nossa também. Sem impor a nossa. Agora, respeitar sem submeter-se. E respeitar sem impor-se a algo que o outro transparece ser o verdadeiro ou a verdade absoluta. Respeito. O respeito é o primeiro passo para o verdadeiro entendimento. Sem respeito aqui, nada funciona. As pessoas não se respeitam, olha como é que está a baderna. Porque, no caso homossexual, não precisa do reconhecimento do hétero e da assinatura dele gostar, para ele viver a vida dele naturalmente. Ninguém precisa, não. Ninguém precisa, não. Mesmo, ninguém precisa disso. Nem hétero, nem homossexual, nem preto, nem branco, nem torto, nem reto. O que as pessoas precisam é elas satisfazerem-se na vida amando a si próprias, por si mesmas. Amor próprio. Amor próprio, é isso que é preciso. O senhor falou. Mas Chico já falou, através dessas palavras aí que ele escreveu. Entende, menino? Sim. E outros mentores também dentro da Umbanda falam isso incansavelmente. Mas as pessoas, infelizmente, não querem ouvir. Agora, a maioria. Tá. Agora, eu sei que tem vários padres com muito respeito da Igreja Católica acompanhando o nosso trabalho. Pois não. E eu gostaria de perguntar para o senhor qual a importância magística do celibato, se existe alguma. A importância magística? Do celibato. Nenhuma. Nenhuma? Mas... A importância, repita a pergunta de novo. Eu entendi, mas é bom que as pessoas escutem 2, 3 vezes, por favor. Qual a importância magística do celibato? Magística em sentido de mexer com energias magísticas no plano astral. Há uma manipulação porque existe sintonias com outras mentes desencarnadas. Agora, manipular energias da mãe natureza diretamente com os elementares não humanos, aí é outra coisa. O celibato mexe com elementais da mãe natureza, até onde eu sei, não. Agora, mexe com frequências, consciências desencarnadas no plano espiritual, sim, a lei de sintonia. Porque celibato, nós já falamos sobre isso. Energia, menino, é o caráter. O que você vai fazer no sentido de caráter e de ética com essa sua energia que vale. Entendeu? Por exemplo, eu não vou mais fazer amor, não quero mais fazer sexo, não quero mais fazer nada. Eu vou ficar lá em cima da montanha meditando. Grande coisa. Quem prova que você está evoluindo com isso? Não prova nada. Ainda mais que a vida é um contínuo, entre, pelo menos dentro da realidade de vocês, da 4ª e 3ª dimensão. Tem pessoas que ficam venerando, puxando o saco de certas pessoas aí, que aparentemente, ou até mesmo podem ser sábias, porque ficaram inclusas em templos durante 40 anos e agora vêm trazer a verdade. Só que elas esquecem que essas mesmas pessoas pregam a vida após a morte. E que essas mesmas pessoas trazem esse conhecimento de vidas passadas. Então é um contínuo. Não tem nada de milagre aí. Adorar da forma que está hoje, mais prende de que liberta. Admirar é melhor. Porque quando você admira alguém sem adorá-la, dessa forma presa, você se tem como ela no hoje e no agora. Mesmo que você tenha seus defeitos. Mas mesmo com seus defeitos, você se tendo como ela no hoje e no agora, você sabe com certeza absoluta
que pelo seu admirar em amar a si mesmo e contemplar ao próximo, aos seus semelhantes, o amanhã você será diferente, porque você já está mudando o seu agora. Mas as pessoas não querem pensar nisso, elas dão outras qualificações para isso. Então, o celibato purifica? Não. Na maioria das vezes, não. E eu não estou falando mal de católico, quero deixar isso bem claro. Porque a purificação, ela vem de como a pessoa se tem. Não é como a pessoa se propõe na vida. É a mesma coisa eu chegar e dizer que todo umbandista é puro, que todo espírita é puro, como também nem todos os padres são puros. E eu nem quero falar muito, porque eu trabalho numa área que eu sou meio suspeito se eu começar a falar de algumas religiões, tá bom, menino? E eu não tenho trava na língua, porque eu não devo nada para ninguém. Porque o problema não está na religião em si, está no celibato. Não é necessário. Ao meu ver, não há tanta necessidade disso. Não há tanto. Isso não prova nada. Isso não prova pureza. Ah, mas o budista e os budistas, isto não prova pureza. Não esqueçam da explicação que eu dei do Senhor ou do ser que estava na montanha. Se um budista se iluminou porque não fazia amor, ou alguma pessoa, um Rama, um Krishna, ou sei lá quem, o nome que vocês quiserem dar, é porque ele já vem numa continuidade de diversas encarnações que ele está se congestionando a isso. Não quer dizer que nesta vida, como um pirim-pim-pim, um estralar de dedo, ele está isso. Tá entendendo, menino? Uhum. Porque se você acreditar que nesta vida foi só nesta que ele aconteceu, ou se iluminou, ou ele é assim, então você está se desfazendo até de quem você só vê e só enxerga. É sinônimo que você não admira aquele que você supostamente serve. É sinônimo que você vê e enxerga de uma forma a idolatrá-lo, a endeusá-lo além do que ele possa ser. Ao ponto de você ficar como um escravo, não de um cego ganhando cego, porque eu não estou tirando mérito de ninguém, mas de um cego que fica se debatendo dentro de si, se procurando a si mesmo nos outros. Admirar é mais suave, e contemplar nos deixa mais livres. Mas se você quiser adorar, adore, não tem problema não. Cada um se prende no que quer. Assim como cada um é o que é. Entende, menino? Então eu não estou criticando o budismo, Não. estou criticando o catolicismo, mas é uma questão de coerência. Todos os grandes sábios, assim como Buda ensina, já fala isso. Leiam sobre o budismo. Sério, mesmo. Eles não têm nada contra o ato sexual, mas os prosélitos criaram normas. Buda, Siddhartha, esse último aí, caiu na gandaia. Teve até um filho. Eita. Ele não foi um príncipe, menino? Claro. Ele não tinha mulheres? Sim. Então não tem, olha, comigo não tem esse negócio de hipocrisia. Agora, se vocês quiserem ver na hipocrisia, o problema é de quem quer. E ele fazia amor, e como um bom indiano, dentro da época dele, quem quer estudar isso, estude. O tantrismo era mais físico ainda, mas os princípios do Tantra é mental, é mais, levemente lembra o meditativo, não é tanto convidativo sexual, como é agora e como alguns supostos mestres dizem que Tantra tem que ir para a cama, e não é só isso. O sentido puro da palavra tântrica é meditar, é eu sou luz, mas deixa para lá. Cada um faz o que quer e corresponde pelaquilo que faz e alimenta. Então Siddhartha fazia amor com várias mulheres, mas teve uma que ele escolheu como sua princesa, ou como sua rainha, no caso. É só estudar a história dele. E ele deixou de ser Buda? Entendi. Mas não, as pessoas querem imaginar que ele, enquanto estava preso lá no castelo com o pai, ele era uma coisa. Saiu do castelo, o Buda veio, do nada, e se materializou na Terra. E não é assim que funciona, não. Foi um contínuo. O budismo já ensina isso. Nós estamos vivendo no interno e no externo contínuo. À vontade. Hoje eu estou me estendendo um pouquinho, você não acha? Graças a Deus. Olha. Talvez eu falei do celibato, mas eu queria falar da castidade, seu Zé. Agora sim. Porque a castidade se refere à abstinência de relações sexuais. Se você entendeu, eu levei mais para a castidade.
então Por tá. isso que eu peço de vez em quando para o senhor cuidar o que fala. Não quero estar, aparentemente, como se estivesse lhe corrigindo, que não é o nosso pretexto. Não. E longe de mim isso. Que Mas mesmo assim eu não retiro o não que eu disse. Tá. Celibato ou castidade. Aham. Entende, menino? Da Sim. forma que é, olha como está. Eu não estou criticando a religião católica, mas da forma que é, olha como está. Da forma que é, olha como está. Eu não estou generalizando, mas quem tem olhos, que vejam, e quem tem ouvidos, que escute. E isso serve para todas as religiões, não só para o catolicismo. À vontade. Não é teimosia minha não, mas não retiro nada não. À vontade. O sexo, então, seu Zé, seria... ele não foi criado para as pessoas se divertirem com isso. Sexo move uma energia poderosa, né? Menino, de realização muito forte. Uhum. Só para o senhor entender uma coisa, vai sair nesse áudio que de vez em quando fala menina, eu não estou lhe ofendendo. Não. É que conforme os textos de um outro livro, que são 2 que o médico está escrevendo nesse momento, falando com voz no C, sai isso. Então me perdoe. Não, imagina. E nós estamos conversando, enquanto isso o médico está fazendo 2 livros ao mesmo tempo. Não. E é o assunto espírito? Diferente. Tranquilo. O espírito não tem sexo, né? Não tem sexo. Mas você entende o que eu tentei dizer? Não, lógico, obrigado. Eles estão falando textos, então, só para explicar para os médicos que ouvem aí. Tá bom. E isso aí não prova que o médico é bom, não. Só Bom. prova que ele é um suposto devedor cabeçudo. E é médico. Ele não está nem aí. Ele só deixa a coisa fluir. Mas isso daí, então, tem que ser através da psicografia mecânica. Psicografia mecânica e a transmentação com a psicometria dele também. Mas vamos falar o que interessa, a mediunidade dele não importa. Tá. E que a castidade é uma das regras para manter-se ao lado de Deus. Eu entendo que isso é uma crença, mas assim, não existe a parte importante ou boa de ser um casto? Existe uma parte boa de ser casto, desde que tu entendas que a castidade em si é um ato de pureza e de lealdade ao amor. Entendi. E também não quer dizer que se você fizer amor, você não seja um casto dentro dessa pureza e de lealdade a este ato de amar ao próximo. Entendi. Que tudo, então, seja usado de forma abençoada, da mesma maneira que foi criado. Foi dito para vós, Messias, já que Benedito está aqui também escrevendo. Eita. E ele está lembrando a mim isso. Ele disse que o ser humano tem o costume de pegar no abstrato para se maltratar. Como é que é isso? Então, vocês pegam no abstrato, castidade, eu não vou mais fazer amor. Isso não é abstrato. O teu corpo não é abstrato. Mas o senso, antes de ser físico, de realizar, é da mente. Você toca a sua mente? Não. Você agarra a sua mente? Não. Você sabe o odor que ela tem, ou você mastiga a sua mente? Não, senhor. Então ela é abstrata, correto? Sim, senhor. Então vocês pegam algo abstrato e se maltratam. Isso é uma questão da mente. Mas a mente, ela fica a cargo do seu ego. Conforme você vai se transfazer ou se mostrar numa realidade. Então, menino, eu não vou mais fazer sexo, não prova porcaria nenhuma que você é puro. Entendi. Isso pode, como um mecanismo, como uma bengala em si, ou como um mecanismo para ficar mais bonitinho, para te autossugestionar, você ter um tipo de um alerta, um alarme, um bip, como um velho sábio Joaquim falou, para você ter isso no seu lado do bolsinho, para quando dá um tesão desenfreado, sujo, não estou dizendo que tesão é sujo ou desenfreado, estou levando para o lado negativo agora. Ou alguma vontade, alguma volúpia, que não seja suja, mas que seja química, física, você lembrar que tem que ter vergonha na cara e se amar, e assim, de uma forma digna, límpida e pura, amar ao próximo. Para mim é só isso. E em todas as religiões. Para mim é só isso em todas as religiões. Porque é uma ofensa à criação dizer que para se purificar você não faz mais amor. Agora, fazer sexo é uma coisa.
Fazer sexo é um monte de lambuzo com baba. Credo. Fazer amor é arco-íris de luz interpenetrando os corpos, independente do órgão sexual. Eita, coisa bonita. É o movimento da respiração de Deus Olha. em duas pessoas. É a idealização de Deus se tornando realidade em energia que se manta e se espalha na terceira dimensão, em suas centelhas que assim entram num estado de júbilo e de graça, no ato divino de materializar amor, fazendo sexo com amar. Não é jogo de agora, não é jogo de palavras, não. Não. É a mais pura verdade. Então o ser humano tem sexo ainda por causa de certos hipnotismos, desde a época da Inquisição, que eu não vou estar dizendo mais nomezinhos para não achar que eu estou julgando, como algo sujo, como algo pecaminoso, e não é. Não é. Entendeu, menino? Sim. Mas o assunto hoje está muito interessante. Ao meu ver, não porque eu estou falando, eu não estou aqui explicando nada. Só estou falando. Tá ótimo. E pontos de vistas meus. Eu não estou falando por toda a Umbanda em si, por mais que eu respeite a Umbanda, por todos os Exus. É um ponto de vista meu. Eu acredito que a proposta do seu trabalho é este. Sim, senhor. À vontade. Qual que é o caso que o senhor viveu aí do mundo espiritual mais difícil de resolver, que levou as pessoas envolvidas, através do mau uso do sexo, a caírem? Que eu estive envolvido. Tipo, para arrumar, ou para, sei lá. Acredito que não vai dar tempo, porque eu sou muito sistemático, gosto de ser detalhista em algumas coisas. E tem coisas que não tem como eu ficar cortando. Ah, é mesmo. Mas eu posso lhe dizer de uma forma supérflua, ou superficial, Tá. que existe um reino no litoral de um estado aí, de uma cidade aí, um reino no plano espiritual inferior, como é assim que vocês falam, chamado Reino do Sexo. Nossa. O nome já diz tudo. E digo para vós vencer, é muito atraente para muitos médicos que se desdobram, não pelo sexo, mas lembra, posso falar calmamente? Lembra, isso. Lembra similarmente a Las Vegas. É parecido, assim, muito jogatina, aquela coisa. Não estou dizendo que quem vai para lá vai para cair na gandaia, viu? Para depois começar a botar palavras na minha boca ou direcionar o seu trabalho perante a espiritualidade de uma outra forma. Que isso. Mas não, é assim que vocês entendem. Eu estou dando uma substância para vocês comparar. Não com a essência, mas no sentido de forma. Sim. Imagina uma cidade toda cheia de luz, piscando, aquela coisa atraente. Vocês acham que Barueixo, Mojubá, Essuia, Ibabá e Xuega.